Olá, meu nome é Viviane, aqui do canal Vivi Ateliê, e hoje eu vou ensinar vocês a costurar uma peça bem simples, bem prática, para vocês venderem no verão, que é um porta-sanduíche térmico. Se vocês olharem aqui, ele é forrado com Etaflon, então ele conserva por mais tempo o sanduíche aqui, tanto se for frio como se for quente. É uma ótima peça para carregar na bolsa, na lancheira. Vocês podem aproveitar agora que é época de férias, é época de praia, que as pessoas gostam de carregar o seu sanduíche. Vocês podem costurar e oferecer essa peça. É uma costurinha fácil, simples de fazer e bem rápida também, e com poucos materiais. Eu estou utilizando tricoline digital, 100% algodão da Eva Tecidos. Essa estampa é um pouquinho mais antiga, talvez não tenha mais lá no site, mas essa de limão siciliano vocês ainda encontram lá. Quem for comprar tecidos no site, utilize o meu cupom de desconto, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, para vocês poderem aproveitar esse desconto. Então, para a gente começar a costurar, vocês vão precisar de Etaflon. Eu estou utilizando de 2 milímetros. Tem mais grosso, eu acho, mas não tem necessidade da gente utilizar um mais grosso. E eu cortei um pedacinho de Etaflon no tamanho de 17 centímetros e meio por 39. E esse tecido aqui, que é tricoline, se vocês quiserem utilizar outro tipo de tecido, sarja, impermeável, podem fazer até com sintético, se não for muito grosso. Esse tecido tricoline, eu passei aqui atrás uma entretela, aquela entretela bem fininha, que a gente diz que é entretela de papel. Ela tem uma cola, uma resina, que quando a gente passa no tecido gruda e fica o tecido mais firme, parece que tá dublado. Não é necessário a gente utilizar manta, nem um outro estruturador, porque o Etaflon já é grosso. Então, se a gente for utilizar outro estruturador, vai ficar difícil de vocês costurarem na máquina, principalmente se for numa máquina doméstica. Então, aqui, essa parte aqui eu cortei o tecido um pouquinho maior, passei a entretela de papel e depois eu refilei e deixei na mesma medida do Etaflon, 17 centímetros e meio por 39. Aqui eu utilizei o velcro pra gente fechar. Eu não indico utilizar o botãozinho tic-tac, porque de tanto puxar, abrir e fechar, pode rasgar o Etaflon e também aperta na hora de fechar o botãozinho, então é mais fácil utilizar esse velcro aqui, que vai ficar mais prático. Então, vocês vão precisar de 10 centímetros de velcro. Vocês sabem que o velcro vem em duas partes. Tem essa parte que é um pouquinho mais grossa, mais áspera, e essa aqui mais fininha, né, que parece um pelinho. Então, primeiro a gente vai costurar o velcro nessas peças aqui, pra depois a gente fechar. É bem rápido de costurar essa peça. Então, aqui nessa parte, vocês estão vendo que o meu tecido, ele tem uma direção, né, uma posição. Aqui atrás vai ficar virado, mas não tem problema, é só essa parte de trás. A gente tem que cuidar essa parte da frente aqui e a de cima, pra ficar com os desenhos na posição certa. Então, aqui eu vou virar, ó, se eu deixar assim, já vai estar virado. Então, vai ter que ser assim. A minha peça vai ficar nessa posição. Aqui tá certa a posição dos desenhos e aqui também. Então, a gente vai ter que costurar o velcro nessa partezinha aqui. Eu vou costurar essa parte mais grossa, essa parte mais áspera aqui. Então, vocês vão marcar da borda pra baixo 1,5 centímetro. O velcro vocês vão tirar essa cola que tem nele, tem um papelzinho que tem cola embaixo. Ele gruda bastante. Então, vocês vão marcar 1,5 centímetro de altura. E aqui tem 17,5. Vocês vão centralizar. Vai dar um pouquinho menos que 4. Vai dar um pouquinho menos de 4 centímetros, porque tem 10 e aqui tem 17,5, né? Aí, vocês vão fazer uma costurinha aqui nessa borda. Faça essa costurinha com ponto 13,5, não precisa fazer com pontinho muito pequeno, apesar desse tecido, porque nessa parte do Etaflon vocês vão ter que costurar com pontos mais largos, para não picotar esse material, senão ele vai rasgar fácil. E aqui também vocês vão marcar 1,5 centímetro da borda para baixo, vão tirar essa parte e vão centralizar. Vai dar aqui. Deixem bem retinho para o acabamento ficar bem bonito. Agora, a gente vai fazer uma costurinha em toda essa borda.
Fiz uma costura em toda a borda para prender as duas partes. Utilizei o ponto número 4, mais largo, para não perfurar tanto o etaflon. E como o etaflon ficou virado para baixo, ele tende a grudar um pouquinho nesse metal, mas eu dei uma puxadinha para ajudar essa costura. O primeiro que eu fiz, que eu costurei pelo lado do etaflon, eu não gostei do resultado, porque o tecido aqui atrás não ficou legal, por isso que esse aqui agora eu fiz com o tecido virado para cima. Agora, vocês vão precisar de um pedacinho de viés pra gente fazer o acabamento aqui desse lado, onde tá o velcro. Nós vamos fazer uma costura pra prender esse viés, depois a gente vira lá pra frente e faz outra costurinha pro acabamento aqui, pra rebater ele. Fiz esse acabamento com viés aqui na borda. Agora, nós vamos unir velcro com velcro. Deixem bem reta essa parte. E aqui nós vamos, ó, deixar a borda encostada aqui. Agora, eu vou dizer pra vocês mais ou menos qual foi a medida que nós dobramos. Eu vou marcar pra saber. Então, dessa borda pra baixo, nós vamos deixar 6 centímetros, tá? Vamos deixar 6 centímetros. E eu vou fazer uma costura nessa lateral e nessa lateral também. Fiz uma costura para fechar essa peça. Agora, antes da gente finalizar com viés, nós vamos arredondar essas bordas da aba. Então, eu estou utilizando essa reguinha, aqui tem 4,5 centímetros. Eu vou alinhar dos dois lados. Vou marcar. Vocês podem fazer essa voltinha com qualquer objeto redondo que vocês têm em casa. E agora, nós podemos cortar. Vocês viram que não necessita de forro. O próprio etaflon já é forro. E o sanduíche, quando a gente faz, a gente não coloca ele direto aqui, né? A gente tem que colocar ou num papel filme ou num guardanapinho de papel, para não deixar o pão diretamente em contato com o etaflon. Agora que a gente fez essa voltinha, nós vamos finalizar com viés. O viés eu vou iniciar colocando ele aqui atrás, depois a gente vira a borda pra frente e faz a finalização. Eu vou colocar a câmera lá na frente da máquina para vocês verem. Então, para iniciar aqui, antes disso eu vou colocar uma etiqueta bem pequenininha que eu tenho, eu vou colocar aqui embaixo no cantinho para não esquecer, antes de colocar o viés. Coloquei bem aqui na pontinha para ficar atrás. Agora, para colocar o viés aqui, para ficar com o acabamento, já na hora que a gente desvirar lá pra frente, nós vamos dobrar essa pontinha lá pra trás. E a gente vem colocando viés. Quem já me segue aqui sabe que para colocar o viés, eu coloco com ele com as bordas dobradas, que eu não gosto dessa borda muito larga depois. E eu trago o viés 1 milímetro aqui pra trás e faço a minha costura bem rente aqui a minha peça, porque na hora de eu desvirar esse viés não vai faltar viés lá na frente, por isso que eu coloco ele 1 milímetro para trás. Mas a minha borda da peça é que eu conto para fazer toda essa costurinha de meio centímetro. Então, a gente faz toda essa volta e finaliza aqui com esse mesmo acabamento.
Fiz uma costurinha para prender o viés. Agora, a gente vai trazer esse viés aqui pra frente. Aqui na borda já fica o acabamento quando a gente puxa. Nessa ponta, eu gosto de abrir o viés, fechar primeiro a ponta e depois trazer pra frente. E a gente vai enchendo de clipe essa borda pra ficar mais fácil depois de passar essa costura. É só trazer toda, vou empurrar primeiro aqui pra frente. Empurrem toda ela pra frente. Sempre marcando essa costura. Essa borda também eu vou abrir o viés, dobro e dobro a pontinha de novo. Fica mais bonitinho esse acabamento. Agora, vocês enchem de clipe, cuidem a primeira costura que vocês fizeram. Para colocar o viés, eu sempre utilizo esse furador, que ele me ajuda a trazer um pouquinho mais pra frente, um pouquinho mais pra trás. É mais fácil de manusear. Então, vocês cuidem essa primeira costura que vocês fizeram, tragam o viés passando um pouquinho dessa costura e façam uma costurinha um pouquinho mais pra dentro. Que é aqui atrás, depois vocês vão ver que não vai vazar os pontinhos pro material, vai ficar somente em cima do viés. Então, vou fazer essa costura e a nossa peça tá pronta. Finalizei o meu viés, fiz essa costura bem devagar, cuidando a primeira costura que eu fiz, para deixar o acabamento bonito. Então, tem que ter paciência na hora de costurar. Se vocês olharem aqui, ó, os pontinhos estão em cima do viés, nenhum deles vazou para o tecido. Então, isso é tudo, a gente tem que ter prática, cuidado, paciência, que vocês conseguem chegar num acabamento perfeito como esse. Eu fiz um sanduíche simples aqui para vocês terem uma ideia, uma noção do tamanho. Ainda dá para fazer com pão maior também, esse aqui ainda ficou sobrando. E aqui a gente fecha, bem prático. Estamos com o nosso sanduíche lacradinho, fechado, no ambiente térmico. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Compartilhem esse link para me ajudar na divulgação. Quem não me segue no Instagram, começa a me seguir para olhar os vídeos que eu posto lá. Todos os links estão na descrição do vídeo, tanto das parcerias quanto do Instagram, do Facebook. Então, cuidem, participem e interajam nas minhas redes sociais, que assim vocês me ajudam. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Um beijinho para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!